Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 32, módulo 2, o assunto corrente alternada. Vamos lá? É certo que a grande maioria dos aparelhos ou circuito eletrônico, nos aspectos fundamentais do seu funcionamento, são alimentados por corrente contínua, geralmente fornecido por pilhas ou baterias de vários tamanhos. Entretanto, essa corrente contínua não é a única forma de fornecer corrente a um circuito. A energia elétrica também pode se fazer presente na forma de corrente alternada, ou seja, fornecida por um gerador ou fonte cuja polaridade se inverte ou se alterna num ritmo constante. Vamos agora analisar o comportamento de uma fonte de corrente alternada. Corrente alternada. Observe com atenção as figuras ao lado. Preste atenção nas figuras. Em princípio, a caixa mostrada nas figuras não difere muito de uma pilha. Pilha é uma fonte de corrente elétrica dotada de dois polos ou terminais de saída. No entanto, essa caixa, ela apresenta uma característica que difere de uma pilha. Ao longo do tempo, a polaridade dos seus terminais, ela se modifica, isto é, inverte ou alterna constantemente dentro de um ritmo. As letras A, letra B, letra C e D indicam a cronologia dos eventos, ou seja, acontece primeiro a condição A, depois a condição B e em seguida a condição C e assim por diante. Vamos agora analisar cada uma dessa sequência de eventos. Vamos lá? Na caixa A, de acordo com a figura, podemos então observar que os terminais se comportam como o de uma pilha descarregada, isto é, 0 volts. Na caixa B, podemos observar que esta se comporta como uma pilha carregada com tensão de 110 volts, sendo que o polo positivo é o de cima. Na caixa C, podemos então observar novamente que a caixa ela fica com uma pilha descarregada, apresentando 0 volt nos seus terminais. Na caixa D, podemos observar que outra vez a caixa vira uma pilha carregada com tensão de 110 volts. Porém, agora, ao contrário do que ocorreu no instante B, o polo positivo é o de baixo. Imagine que essa sequência de eventos se repita indefinidamente, com a condição D dando lugar novamente à condição A, depois B, depois C e assim por diante. Podemos então, para visualizar a sequência com mais facilidade, colocar essas situações num gráfico, no qual o eixo horizontal corresponde ao tempo, enquanto que o eixo vertical indica a corrente. Observe que, ao longo do tempo, as letras A, B, C e D indicam cada situação momentânea, conforme já foi mostrado nas figuras. Basta então fazer uma simples análise visual ao gráfico, para então termos uma boa ideia de como se comporta uma corrente alternada, no caso de uma forma quadrada ou de uma forma senoidal. A energia presente nas tomadas das paredes das residências, ela é fornecida na forma de corrente alternada. Corrente alternada, ela indica que o polo positivo e o polo negativo se alternam constantemente dentro de um ritmo determinado. Nesse caso, 60 vezes por segundo, que tecnicamente se diz numa frequência de 60 Hz. Tem também que observar que há uma diferença entre a corrente alternada presente nas tomadas das residências
e a corrente alternada que estão lá nas usinas hidroelétrica ou termoelétrica. A alternância das polaridades não se dá de forma brusca e instantânea. Na verdade, a transição de polaridade de voltagem que ocorre na CA, isto é, corrente alternada domiciliar, é de forma relativamente suave. Sua representação gráfica parece uma sequência numa configuração em matemática e geometria, chamada de senoide. Preste atenção, aluno. Na verdade, a transição de polaridade de voltagem que ocorre na CA, isto é, corrente alternada domiciliar, é de forma relativamente suave. Sua representação gráfica parece numa sequência, numa configuração que, em matemática e geometria, chamamos de senoide. Senoide. Podemos então notar que a corrente ela sobe de forma relativamente lenta, isto é, do zero até o pico positivo, descendo depois também em relativa lentidão em direção ao zero. A essa sequência de situação dá-se o nome de ciclo. Preste atenção. A essa sequência de situação dá-se o nome de ciclo. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.